Lawrence Sigmund Bitek e Roy Lewis Norris ficaram conhecidos como Toolbox Killers após sequestrarem, torturarem e sodomizarem pelo menos 5 adolescentes. Oi pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. É muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Não deixa pra depois, porque senão tu vai acabar esquecendo. E se tu caiu aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha alguma sugestão de casos criminais ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago pra vocês. Esse é mais um episódio do especial de Halloween, onde eu estarei contando crimes que aconteceram no Halloween e outras histórias. Então se tu conhece algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha com ele também. Assiste o vídeo até o final e comenta depois o que você achou. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Lawrence Sigmund Bitek nasceu em 27 de dezembro de 1940, em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Ele era filho de um casal que não queria ter filhos. Então, aos 2 anos de idade, ele foi colocado para adoção pela sua mãe. Já no orfanato, não demorou muito que ele fosse adotado pelo senhor e a senhora George Bitek. Lawrence passou quase toda a sua infância viajando pelos Estados Unidos, por conta do emprego do seu pai adotivo, que trabalhava na indústria da aviação. Por conta disso, ele cresceu basicamente em 4 estados diferentes. Ele vivia da Pensilvânia para a Flórida, Califórnia e outros estados. E naturalmente, como consequência disso, ele não conseguiu estabelecer vínculos de amizade nem sequer relações de afeto. Porque sempre que ele se estabelecia, eles tinham que começar a vida tudo de novo. Já na adolescência, os seus pais resolveram se estabelecer na Califórnia e com o ano que Lawrence estava morando lá, ele já tinha aprontado todas. Ele praticava desde pequenos furtos até uma rebeldia extrema. E mais tarde ele faria uma declaração bastante polêmica, onde ele alegava que ele era daquele jeito para compensar o amor que seus pais não tinham lhe dado. Lawrence era extremamente inteligente e tinha um QI testado de 138. E talvez por conta disso, ele considerava a escola uma experiência extremamente entediante. Ele era um adolescente tímido e por muitas vezes ele se sentia intimidado pelos seus colegas de escola. Então, por volta do ano de 1957, quando ele já tinha 17 anos, ele resolve simplesmente abandonar o ensino médio. Nessa mesma época, ele também foi preso na Autoridade Juvenil da Califórnia e permaneceu lá até os 19 anos de idade. Após a sua libertação, Lawrence descobriu que seus pais adotivos tinham o renegado e ido embora para outra cidade sem deixar qualquer notícia para ele. Não demorou para que o FBI o prendesse novamente. Lawrence foi preso na Louisiana por violar a lei de roubo de veículos motorizados interestaduais. Sua condenação aconteceu em 1859 e ele foi condenado a 18 meses de prisão em um reformatório federal em Oklahoma. Lá ele passou pouquíssimo tempo, pois seu comportamento fez ele ser transferido para um hospital em Missouri. E após 6 meses dele ser mandado para o centro médico, ele acabou sendo libertado mais uma vez. Já em dezembro de 1960, ele é preso mais uma vez, dessa vez em Los Angeles. A sua condenação saiu em maio de 1961 e ele foi condenado a 15 anos em uma prisão estadual. Lá ele passou por uma avaliação psiquiátrica que o diagnosticou como paranoico e quase psicótico. E esse diagnóstico também concluía que ele tinha pouquíssimo controle diante dos seus impulsos. Mas infelizmente esse diagnóstico não foi o suficiente para mantê-lo preso, pois em 1963 ele já estava em liberdade mais uma vez. E não demorou para que logo ele violasse a condicional e por suspeita de roubo, ele foi preso mais uma vez em outubro de 1964. Enquanto estava na prisão, ele foi submetido a mais uma avaliação psiquiátrica que o diagnosticou como psicótico limítrofe, que é um transtorno caracterizado por um padrão de instabilidade em relacionamentos, que também mexe com a autoimagem, humor e comportamento.
Mas em 1967 ele já estava em liberdade novamente. Porém, em julho desse mesmo ano, ele acabou sendo preso mais uma vez e condenado por atropelamento, furto e abandono do local do acidente. Sua condenação dessa vez foram de 5 anos, mas em 1970 ele já estava liberto. No entanto, em março de 1971, foi preso por roubo e violação da condicional. A sua sentença seria de 6 a 15 anos, porém, após ele cumprir apenas 3 anos, ele foi colocado em liberdade mais uma vez. Já em liberdade, ele assaltou uma loja e esfaqueou o operador de caixa bem abaixo do seu coração. Felizmente, ele sobreviveu. Dessa vez, Lawrence foi preso e condenado por tentativa de homicídio. Não tem detalhes para sua sentença, ou pelo menos eu não achei. Mas foi exatamente nessa cadeia que ele conheceu Roy Norris. Roy Lewis Norris nasceu em 5 de fevereiro de 1948, em Greeley, Colorado, Estados Unidos. A mãe de Roy engravidou dele antes que ela pudesse estabelecer um casamento com seu pai. E nos anos 40 e 50, uma mãe solo engravidar sem ter um parceiro era simplesmente um grande estigma social. Então, como medida de contenção da língua do povo, a mãe de Roy acabou se casando com seu pai. Roy e seus pais moravam próximo aos outros familiares, devido aos investimentos imobiliários do seu avô. E por conta disso, ele meio que facilitou a moradia de todos. O pai de Roy trabalhava em um ferro velho e sua mãe era uma dona de casa que enfrentava problemas com vícios de drogas. E Roy passou uma parte da sua primeira infância e um curto período da sua adolescência vivendo com seus pais. Porém, em um determinado momento, ele foi mandado para o orfanato. Lá ele foi colocado ao cuidado de algumas famílias adotivas por todo o Colorado. Durante a sua estadia em lares adotivos, ele enfrentou grandes problemas, como não ter o que vestir e até mesmo passar fome. Ele também alegou ter sido vítima de violência sexual enquanto estava aos cuidados de uma família espanhola. E talvez por conta disso, mais tarde ele acabou expressando opiniões bastante racistas sobre os latinos. Com 17 anos, ele abandonou o estudo para servir na Marinha dos Estados Unidos e lá ele foi eletricista durante a Guerra do Vietnã. Mas sua carreira militar foi bastante curta e teve um fim repentino, pois ele acabou recebendo dispensa médica após ele tentar estuprar alguém. Roy, assim como Lawrence, também tinha um QI alto, mas ele foi diagnosticado com personalidade esquizoide, que é basicamente uma característica de indivíduos que têm desinteresse geral por relacionamentos sociais. É uma pessoa que prefere viver isolada e não sente vontade em relações próximas. Então, após a denúncia de tentativa de estupro, ele foi mandado para o Hospital Estadual de Atascadero. Lá ele passou 5 anos e após isso ele foi libertado, pois segundo os médicos, ele não representava nenhum tipo de perigo. Mas aparentemente os médicos estavam enganados com esse diagnóstico, pois com apenas 3 meses que ele estava em liberdade, ele viola uma dona de casa de 27 anos. Felizmente ela ficou viva e embora ela tenha até a polícia para poder denunciar, eles não conseguiram chegar imediatamente até o autor do crime. No entanto, um mês após o crime, a vítima acabou presenciando Lawrence na mesma motocicleta que ele tinha usado para poder cometer a violência com ela. Imediatamente ela anotou a placa e levou até a polícia. Roy Norris foi preso 1 ano depois desse crime. Ele foi julgado e condenado e mandado para a cadeia da Califórnia, São Luís Obispo, que era a mesma cadeia que Lawrence estaria. Geralmente na cadeia as pessoas que cometem crimes sexuais são perseguidas pelos outros presos. E Roy, sabendo disso, fez questão de se aliar com um dos presos mais respeitados na prisão. Era Lawrence. No início, o relacionamento deles era bastante tranquilo, e em depoimentos posteriores, Roy chegou a declarar que por 2 vezes ele foi salvo por Lawrence em ataques. E com isso, com o passar do tempo, eles foram se tornando cada vez mais próximos. Parecia que Roy era o melhor amigo que Lawrence poderia ter tido na vida, e eles pareciam se conhecer há anos. Então, com a aproximação e várias conversas, não demorou muito para que eles descobrissem que eles tinham mais em comum do que aquelas celas de cadeia que eles dividiam. Eles compartilhavam de desejo sombrio
de torturar, violar e sequestrar mulheres. E logo eles começaram a imaginar um futuro onde eles pudessem fazer isso juntos. Apesar de Lawrence ter dito que nunca tinha feito isso antes para Roy, também confidenciou para ele que ele sentia muita vontade. O plano deles era matar uma garota de cada ano, dos 13 aos 19 anos. Então, com o plano todo traçado, eles prometeram que após a liberdade, eles encontrariam aqui fora e colocariam esse plano em prática. Lawrence foi o primeiro a ser libertado. Ele foi libertado no dia 15 de outubro de 1978. Após isso, ele voltou para Los Angeles e encontrou trabalho lá como mecânico. Lá ele ganhava cerca de $1.000 por semana e, apesar de ser um homem bastante solitário, acabou fazendo amizade com algumas pessoas da vizinhança. E chegou até mesmo a ser visto por eles como um bom homem, generoso e prestativo. E que por muitas vezes doava dinheiro para o Exército da Salvação. E para quem não sabe, o Exército da Salvação é uma denominação cristã, protestante e uma das maiores instituições de caridade do mundo. Ela foi fundada em 1865 por William Booth, juntamente com a sua esposa Catherine, em Londres, na Inglaterra, bem no auge por ali da Revolução Industrial. E atualmente o Exército da Salvação está presente em mais de 130 países pelo mundo. Voltando para Lawrence, ele também era especialmente popular no meio dos adolescentes, porque ele costumava dar festas particulares no seu apartamento. E essas festas que ele proporcionava e convidava os adolescentes eram sempre muito regadas de álcool, cigarros e maconha. Então, após 2 meses que Lawrence estava em liberdade, no dia 15 de janeiro de 1979, Roy recebeu a sua liberdade condicional. E em liberdade condicional, Roy Norris se mudou para a casa da mãe, que ficava em Redondo Beach, em Los Angeles. E aproveitando a sua experiência em eletricista, ele arrumou um emprego na mesma área em Compton. Não demorou muito para que Lawrence e Roy voltassem a se encontrar, já que eles estavam na mesma cidade, lá em Los Angeles. E rapidamente eles voltaram a falar daquele plano insano deles. E foram bolar passo a passo do que eles fariam para poder colocar em prática. E o primeiro passo era comprar uma van, e a escolhida foi uma GMC 1977. Para quem não conhece, é essa daqui. Um veículo que não tinha janelas laterais, com portas deslizantes e permitia, sim, maior facilidade para arrastar as vítimas. Ela também tinha a vantagem de ter o interior dela bastante espaçoso. E isso proporcionou a Roy e a Lawrence colocar até mesmo uma espécie de cama para poder violarem suas vítimas. Eles batizaram a van deles como Murder Mac, ou em tradução literal, Mac Assassino, em homenagem à dupla de estranguladores de Hillside, Kennedy e seu primo Angelo. Vocês querendo, futuramente eu posso trazer o caso deles aqui para vocês. Só comentar aqui embaixo. Além da cama que eu já falei para vocês, que eles deram um jeito de encaixar lá, eles também colocaram uma espécie de frigobar e a caixa de ferramentas que mais tarde seria usada para torturar suas vítimas. E foi justamente essa caixa de ferramentas que os batizaram como os Toolbox Killers, ou os assassinos das caixas de ferramentas. O próximo passo antes dos crimes foi passarem alguns meses fazendo testes pela Pacific Coast Wingway, e no caminho às vezes eles davam algumas paradas para poder conversar com adolescentes e muitas vezes baterem fotos junto com elas. E facilmente eles conseguiam estabelecer uma comunicação com aquelas garotas. Eles estavam literalmente fazendo um aperfeiçoamento do terreno para botar o crime em prática, assim como Edmund Kemper. Então, de fevereiro a junho de 1979, eles pegaram mais de 20 mulheres apenas para treinar o que faria elas confiarem neles e entrarem por livre e espontânea vontade naquela van. E como vocês já sabem, era apenas um treinamento e elas não eram agredidas de maneira nenhuma. Nesse meio tempo, eles também estavam explorando locais para poder levar suas vítimas sem serem incomodados ou pegos. Então, naquele mesmo ano, a dupla encontrou uma estrada de incêndio nas montanhas de San Gabriel. Lá tinha uma espécie de local abandonado que tinha um portão que estava trancado. Lawrence deu um jeito de abrir e substituiu a fechadura por uma que era deles. Então, a partir daí, eles começaram a sequência de violências que muitas vezes as vítimas eram atraídas pela promessa de uma carona ou simplesmente fumar maconha. As que não caíam nesse papo deles, eles simplesmente agarravam e a levavam para dentro da van. A primeira vítima foi Lucinda Lynn Schaffer. Por volta das 7h46 da noite,
do dia 24 de junho de 1979, ela estava caminhando sozinha enquanto voltava da igreja. E ao avistarem, eles concordaram que ela era uma loira bastante fofa. Essas foram exatamente as palavras que eles usaram. Eles tentaram usar as técnicas que eu já falei pra vocês, com oferecimentos de carona, drogas e etc. Mas ela se recusou. Certamente ela sabia o perigo que era pegar carona com estranhos, aceitar qualquer coisa deles, porque eram dois homens em uma van imensa. Eles então estacionaram, esperaram a Lucinda passar e Roy saiu do veículo, a puxando para dentro. Lawrence dirigiu o carro e colocou o volume no máximo, enquanto Lucinda gritava para poder ser solta. Roy, enquanto isso, a amordaçava até chegar nas montanhas de San Gabriel. Roy foi o primeiro a violentar a jovem e orientou que Lawrence fosse dar uma volta e voltasse com cerca de 1 hora depois. Quando Lawrence voltou, ele também violentou ela, e eles permaneceram assim, revezando a todo momento. Lucinda, vendo aquela situação que estava acontecendo com ela, ela pergunta a Roy se eles iriam matá-la. Ele responde que não. Lucinda não acreditou muito nas negativas de Roy e pediu um tempo para que ela pudesse orar antes de ser morta. Quando finalmente eles se cansaram de violentá-la, eles começaram uma discussão acerca se eles iriam libertá-la ou matá-la. Roy queria libertá-la e Lawrence queria matá-la. A decisão final foi matá-la e o responsável por fazer isso seria Roy. Ele começou a estrangulá-la, porém ele começou a ficar extremamente enjoado e vomitou. Então Lawrence terminou o trabalho, primeiro nas mãos e depois no cabide de arame, que ele ajeitou o formato com um alicate. O último pedido de Lucinda foi negado. Após isso, o corpo de Lucinda foi enrolado numa cortina plástica de banheiro e jogado sobre um desfiladeiro íngreme que Lawrence já tinha escolhido com antecedência. Mais tarde, no depoimento, Roy diria que ele fez isso pois ele tinha certeza que os animais iriam comer e ninguém acharia corpo e não acharia provas para incriminá-los. Roy também declararia que Lawrence chegou a dizer para ele que mataria todas as vítimas, porém não levou aquilo muito a sério. Mas Lawrence era extremamente violento e não estava disposto a mudar de ideia, pois para ele matar alguém não era nada. Então, quando Lucinda não voltou para casa, a sua avó se preocupou e ligou para a polícia. Mas, sem testemunhas, sem pistas, eles ficaram meio sem saber o que fazer. Apenas 2 semanas depois ao primeiro ataque, eles saem para caçar a segunda vítima. Andrea Joy Hall tinha 18 anos e pedia carona na Pacific Coast Highway. Andrea era uma caronista experiente, porém naquele 8 de julho de 1979, a vida dela mudaria completamente. Pois que ela não sabia que ali onde ela estava era um ponto específico onde a dupla passava para poder capturar suas vítimas. Mas antes que eles conseguissem se aproximar, um outro carro parou e deu carona para Andrea. Porém, eles não desistiram. Eles seguiram o carro. Em um determinado ponto, ela desembarcou desse carro e eles foram até ela e ofereceram carona, pois eles acharam o alvo especialmente fácil. Então, para não levantarem suspeita e só ter um homem e ter a certeza que ela realmente aceitaria, Roy se escondeu nos fundos e só quem apareceu oferecendo a carona foi Lawrence. Gente, hoje tá difícil gravar, viu? É buzina, é moto, é carro, é bebê chorando, é cachorro latindo. E não é aqui, é tudo na vizinhança. Então ela entra na van e ao entrar, ele oferece para ela uma bebida gelada, um refrigerante, que ficava justamente no fundo da van. Quando ela se aproxima, ela se inclina para poder pegar o refrigerante, ela se surpreende com Roy. Ela até tentou lutar saindo de dentro do carro, mas ela foi imobilizada e teve seu braço quebrado. Após isso, ela foi amordaçada e teve fitas amarradas nos seus pulsos e tornozelos. Assim como a primeira vítima, ela também foi levada para o mesmo local, as montanhas de San Gabriel. Lá ela foi violada 2 vezes por Lawrence e 1 vez por Roy. Enquanto Lawrence estava violando Andrea pela 2ª vez, Roy viu o que ele achava ser faróis de carro. Naturalmente, eles entraram em desespero e Lawrence tampou a boca de Andrea com as mãos e arrastou ela para uma espécie de arbustos. Enquanto isso, Roy dirigia atrás do suposto carro que ele teria visto. Quando ele voltou, ele pegou Lawrence e Andrea e a levou para um local mais distante. O local que ele levou ela era uma espécie de colina e ele obrigou ela a subir nua até lá. Ao chegar lá, ela foi obrigada a fazer sexo oral nele e pousar nua para fotos.
Após isso, Andrea foi levada para um terceiro local, que também era uma espécie de montanha-colina. E lá eles tiraram mais algumas fotos de Andrea, valorizando inclusive o seu rosto de desespero, que mais tarde Laura se descreveria como puro terror. Ao mesmo tempo em que ela era fotografada, ela implorava pela sua vida, mas seu desespero não foi o suficiente para que Lawrence resolvesse poupá-la. Ele informou então que ele iria matá-la, mas antes ele fez um jogo psicológico com ela. Ele fez ela dar milhões de razões que ela pudesse inventar na cabeça dela para ela ter permissão para continuar viva. Mas como isso era mais uma forma de tortura, em poucos segundos que ela começou a falar, ele virou Andrea e enfiou um picador de gelo no seu ouvido, pressionando com o pé até quebrar. Não satisfeito, ele também estrangulou Andrea, usando os mesmos métodos que ele usou com a primeira vítima. Após isso, ele jogou o corpo de Andrea pelo penhasco. A irmã e o cunhado de Andrea chegaram a comunicar o seu desaparecimento para a polícia de Los Angeles. Mas assim como a primeira vítima, a polícia não tinha muito o que fazer, pois não tinha provas. Então a investigação acabou esfriando. Após os assassinatos de Andrea, eles passaram cerca de 2 meses sem caçar nenhuma jovem. Mas em 3 de setembro de 1979, Lawrence e Roy saem novamente para as ruas. E avistam então 2 jovens. Uma delas era Jack Doris Gillian, de apenas 15 anos, e ela estava acompanhada da sua amiga, Jacqueline Leanne Lamp, de apenas 13 anos. Elas estavam sentadas em um banco próximo à parada de ônibus, bem na Hermosa Beach, aguardando carona para poder ir para a praia. Elas estavam super distraídas e, infelizmente, não se deram conta que estavam sendo observadas. Então, após a dupla maligna analisar toda a situação e verem que não tinha nenhum empecilho para se aproximar das garotas, eles foram até elas e ofereceram carona. Elas, por outro lado, aceitaram quase que de imediato. Mas dentro do carro, quando elas perceberam que eles estavam fazendo um caminho totalmente oposto da praia, elas começaram a se desesperar. Jacqueline tentou abrir a porta e quase teve sucesso. Mas Roy a nocauteou com um saco cheio de pesos de chumbo. Isso a deixou inconsciente por alguns minutos. Enquanto isso, Roy partiu para cima de Jack para poder amordaçá-la e amarrá-la. Jacqueline mais uma vez acordou e tentou mais uma vez fugir. Dessa vez, ela consegue abrir a porta da van. Nesse momento que ela abriu a porta, a van estava parada, perto de uma quadra de tênis. E algumas pessoas puderam presenciar a luta e até mesmo a discussão dele com a jovem. Mas eles não se amedrontaram nem um pouco. Por outro lado, quando as pessoas olhavam, eles difamavam a garota, dizendo que ela estava em uma viagem ruim de LSD, a famosa bad trip. Aparentemente, as pessoas acreditaram, pois não o questionaram, não falaram nada e nem tentaram fazer nenhuma ação para impedir aquilo. Então, como as 2 primeiras vítimas, eles dirigiram até o local do crime, as montanhas de São Gabriel, e durante 2 dias, Jack foi violentada inúmeras vezes. Eles não tinham interesse em Jacqueline, pois, segundo eles, ela era gorda demais. Lawrence gravou a violação em uma fita, pois, segundo ele queria registrar a violação de uma virgem. E ele também orientou Jack a fingir que estava gostando e pediu para Roy bater várias fotos dele com ela. Ele também forçou a outra garota, Jacqueline, a pousar nua para inúmeras fotos pornográficas. Depois de vários dias em cativeiro, Jack e Jacqueline foram assassinados com um picador de gelo. Os corpos foram jogados em um barranco. Mais uma vez, os desaparecimentos foram comunicados à polícia e eles também, mais uma vez, não tinham muito o que fazer, pois não tinham pistas e nem por onde começar a investigar. A única linha de raciocínio que eles usaram, por se tratar de 2 garotas, uma de 13 e de 15 anos, era que possivelmente elas poderiam ter tido algum problema em casa e fugido. Mas a família fez questão de deixar bem claro que elas nunca tiveram nenhum problema em casa significativo que fizessem elas fazerem aquilo. 2 meses depois, na noite de Halloween do ano de 1979, eles resolvem mudar de lugar de onde eles costumavam caçar suas vítimas. Então eles vão para a área residencial do Vale de São Fernando. E lá, Lawrence vê um rosto conhecido enquanto ele passa pela rua junto com Roy na sua van. O rosto era de Shirley Lynette Leoford, de apenas 18 anos, que era um garçonete do restaurante que Lawrence gostava de frequentar. Ela estava voltando de uma festa de Halloween sozinha, após brigar com seu namorado. Ela então avista Lawrence e ele oferece a carona, e por ser um rosto também conhecido para ela,
ela se sentiu segura. Porém, infelizmente, o que Shirley não sabia era que ele não era um amigo, e sim um predador sexual. Diferente das outras vezes, Lawrence não queria esperar chegar até o local que ele levava todas as outras vítimas. Ele resolveu violentá-la ali mesmo com o carro em movimento, enquanto Roy dirigia. Enquanto isso, para revezarem quem violentava a moça, eles paravam em ruas desertas para trocarem de posição e assim começarem a dirigir novamente. Não diferente das outras vítimas, Lawrence fez questão de registrar o ataque. E a fita de Shirley, eu tive acesso à descrição dela. É de longe uma das piores coisas que você pode ouvir na sua vida. É enojador, é perturbador, é tudo de ruim que você pode imaginar. Em alguns momentos ele mandava ela gritar e falar palavras obscenas. E até mesmo a forçava a dizer que estava gostando daquela situação. Nessa fita, que teve duração de pelo menos 17 minutos, pode-se ouvir também ela pedindo para não ser tocada. Em resposta, Lawrence pediu que ela gritasse tão alto o quanto ela desejasse. Enquanto ele mandava ela gritar, ele alternava suas ordens, batendo seus cotovelos e seios com martelos. E também a torturava com alicates. E entre uma pausa e outra das torturas, ele a violava e a sodomizava por diversas vezes. Repetidamente nessa fita, pode-se ouvir Lynette implorando para que ele pare. Mas também nessa fita perturbadora, pode-se ouvir ele alternando, tirando o alicate da caixa e tirando o martelo ao mesmo tempo. Por fim, Lawrence e Roy trocaram novamente de lugar, e ela continuava implorando para que eles não a batessem mais. Em resposta, Roy bateu 25 vezes consecutivas no seu cotovelo e perguntando por que ela estava choramingando daquele jeito. Em depoimentos futuros, Roy diz a seguinte coisa: todos nós já ouvimos mulheres gritarem em filmes de terror. Ainda assim, sabemos que ninguém está gritando de verdade. Por quê? Simplesmente porque uma atriz não consegue produzir alguns sons que nos convençam que algo vil e hediondo está acontecendo. Se você já ouviu aquela fita, simplesmente não há maneira possível de não começar a chorar e tremer. Duvido que você pudesse ouvir mais do que 60 segundos inteiros disso. Roy Norris descrevendo as suas lembranças da fita de áudio do estupro de Lynette. Então, após quase 2 horas de cativeiro e muita tortura, ele resolve finalmente cessar o sofrimento daquela jovem, a estrangulando com as outras vítimas com cabide de arame que ele apertava com alicate. Lynette não resistiu muito, embora ela tenha morrido de olhos abertos. Lawrence, por outro lado, decidiu descartar o corpo dela, não no mesmo local que ele descartava das outras moças, e sim em um gramado por ali por perto da vizinhança, pois ele queria saber como a imprensa reagiria àquilo tudo. Logo após o nascer do sol, um corredor que passava por ali encontra o corpo de Shirley. Ela estava com o cabide amarrado no pescoço, no jardim de uma vizinhança. Uma autópsia revelou que, além de ter sido violada sexualmente, ela havia morrido de estrangulamento após receber um traumatismo contundente extenso no rosto, cabeça, seios e cotovelo esquerdo, com o seu cotovelo tendo sofrido múltiplas fraturas. Sua genitália e reto também foram dilacerados, pois Lawrence enfiou ferramentas no corpo da garota. A sua mão esquerda também apresentava um ferimento de objeto perfurante e um dos seus dedos teria sido cortado. E mais uma vez, os investigadores não tinham muito que continuar a investigação, porque quando eles perguntaram ao namorado de Shirley, ele tinha um álibi, então também não tinha como ser ele. Também não havia nenhuma evidência física no seu corpo, nenhuma testemunha sobre o paradeiro dela após ela deixar a festa. Não tinha absolutamente nada que traçasse uma linha cronológica de crime. Mas eles começaram a suspeitar que o assassinato de Shirley pudesse ter ligação com as outras adolescentes que haviam desaparecido desde junho. Então, um mês após o crime, Roy começa a se aproximar de outro amigo que ele teria feito na prisão. Dessa vez era Joyce Jackson, e ele começou a se gabar dos crimes que ele teria cometido com Lawrence. E ele parecia bastante orgulhoso de contar toda aquela barbárie que ele tinha cometido em 5 meses, longe da prisão, pois ele dava detalhes gráficos e com grande riqueza de detalhes para o seu amigo Jackson. Ele acrescentou algumas vítimas que eles tentaram sequestrar ou sequestraram, mas conseguiram escapar deles. E contou de uma vítima que teria sido violada, mas foi libertada. Mas ao ouvir a confissão do amigo, ele não se sentiu lisonjeado de estar sabendo daquele segredo tão horroroso, não. Ele se sentiu extremamente enojado e em choque
de ouvir aqueles crimes tão hediondos. E eu acredito que ele tenha se colocado no lugar de pai, de imaginar suas filhas naquela situação. E outra coisa que deixou incomodado foi que ele começou a reparar que Lawrence tinha um interesse um pouco estranho nas filhas dele, que eram adolescentes. Então ele consulta seu advogado e diz que queria colocar um fim naquilo. Imediatamente, seu advogado o aconselha realmente ligar para a polícia e ele conta tudo o que ele sabia. Mas tudo que ele contou para a polícia, uma coisa específica chamou a atenção dos investigadores. A van prata GMC do ano de 1977. Tudo porque no dia 31 de setembro de 1979, uma jovem identificada como Robin Robick, que ela teria ido até a delegacia e denunciado uma violação sexual que ela havia sofrido. Ela teria dito à polícia que ela foi arrastada até uma van prata, onde foi amordaçada, amarrada e violada. E ela deu a característica por serem 2 homens brancos, aparentemente com cerca de 30 anos. Mas com as outras vítimas que não tiveram a mesma sorte que ela, a polícia também não conseguiu localizar de imediato Lawrence e Roy. Mas com esse depoimento de Jackson, eles já sabiam o nome dos suspeitos e tinham em mãos as fotos. Então eles foram atrás de Robin para que ela pudesse identificá-los. E de imediato, quando ela viu a foto deles, ela disse que se tratava dos seus agressores. A polícia não prende eles de imediato e passa a vigiar Roy. E quase que de imediato ele é pego infringindo a lei. Ele estava com uma balança, pesando maconha, colocando em sacos e vendendo. E isso foi suficiente para ele ser preso por violação à condicional. O carro de Roy também foi revistado e de imediato foi encontrado várias fotos de adolescentes. Mas ele, de imediato, nega ter atacado qualquer uma delas. Lawrence, por outro lado, ainda estava em liberdade e nem sequer sabia da prisão de Roy. Então, por algum motivo, naquele dia, ele liga para o amigo e quem atende é um policial, se passando por um amigo de Roy. Mas Lawrence logo percebeu que aquilo estava muito estranho e se tratava de um policial. Imediatamente ele pegou as fitas e levou para um lugar bem longe e enterrou. Mas assim que ele retorna para o hotel, ele é preso por um estupro que ele havia cometido em Hermosa Beach. No começo ele até se mostrou bastante cooperativo com a polícia e mostrou até mesmo algumas fotos que estavam em sua posse. Mas depois, tanto ele quanto Roy tentaram negar qualquer participação naqueles crimes. Mas felizmente a van prateada que eles usavam entregava tudo para os policiais do que eles haviam feito com aquelas jovens. Pois lá tinha colares de mulheres, mais de 500 fotos de adolescentes, uma lista de frequências de rádio da polícia e a prova mais contundente de todas, a fita de Shirley, que Lawrence havia esquecido de enterrar. A fita foi descrita pelos investigadores como a coisa mais medonha que alguém poderia ter produzido, e que eles tinham certeza que nem a atriz mais experiente de Hollywood conseguiria reproduzir fielmente aqueles acontecimentos. A mãe de Shirley, que era filha única, identificou imediatamente a voz da filha naquela gravação. Também foram encontrados no hotel que Lawrence vivia 7 garrafas de ácido que seriam usadas na sua próxima vítima. A confissão se deu em 30 de novembro de 1979 e partiu da parte de Roy, quando ele foi comparecer a uma audiência preliminar sobre o estupro do dia 30 de setembro. Nesse estágio, Roy já estava apresentando sinais visíveis de estresse e com isso ele foi ficando vulnerável e os investigadores conseguiram fazer seu trabalho. Na audiência, Roy renunciou aos seus direitos e após o interrogatório sobre a violação de Robin, a polícia começou a questioná-lo sobre as declarações que ele havia feito para o seu amigo Jackson e também o confrontou sobre as evidências que eles haviam encontrado. Inicialmente, Roy até negou qualquer envolvimento em violações, sequestros ou violências. Mas diante das evidências, ele confessou, mas sempre retratando Lawrence como sendo o mais violento, culpado pelos assassinatos. E contou tudo o que vocês já sabem dos modus operantes de como ele fazia para capturar as vítimas. Como parte do acordo judicial, Roy concordou levar os investigadores ao local onde tinha descartado o corpo das primeiras 4 vítimas. Apesar de inúmeras buscas, o corpo de uma delas, eu não achei o nome corretamente para poder falar aqui para vocês, encontrado, e Lawrence se recusou terminantemente a colaborar. Em março de 1980, Roy foi condenado a 45 anos de prisão com direito à liberdade condicional. O julgamento de Lawrence iniciou em janeiro de 1981
e ele se declarava inocente. Mas com depoimentos de Roy e a fita de 17 minutos, a prova mais contundente, e ficou totalmente claro que aquela fita de tortura, as vozes pertenciam à vítima, Lawrence e Roy. Quando a fita foi colocada para tocar no tribunal, vários espectadores, promotores e jurados foram obrigados a deixar o tribunal em lágrimas e alguns deles até mesmo vomitaram. Após o julgamento, vários jurados precisaram de aconselhamentos para trauma. O promotor também declarou que teve pesadelo durante anos após ouvir aquela fita. 6 anos após o julgamento, o investigador-chefe, que estava bem à frente da investigação, cometeu suicídio. Em uma carta deixada, ele disse que Lawrence e Roy continuavam a assombrá-lo. Também durante a reprodução das fitas, Lawrence chegou a sorrir calmamente e dizer que aquilo ali se tratava de um trio totalmente consensual. A defesa de Lawrence foi que Roy teria matado todas as vítimas sem o seu conhecimento. Depois de 3 dias, o júri considerou Lawrence culpado de 5 acusações de assassinato em primeiro grau, uma acusação de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, 5 acusações de sequestro, 9 acusações de estupro, 2 acusações de cúpula oral forçada e 3 acusações de porte ilegal de arma de fogo. E 5 dias depois, ele foi condenado à pena capital. Roy, por sua vez, se tornou elegível para a liberdade condicional em 2009. Porém, ele se recusou a comparecer à audiência. Porém, em 2019, ele pediu novamente sua liberdade condicional, mas ela foi negada. Ele morreu na prisão aos 72 anos, aparentemente de causas naturais, no dia 20 de fevereiro de 2020. Já Lawrence, enquanto estava encarcerado, concedeu várias entrevistas, mas ele nunca admitiu seus crimes e nunca demonstrou remorso por eles. E em algumas das suas correspondências, ele assinava como Alicate. Ele também, enquanto estava preso, entrou com mais de 40 processos contra o sistema prisional, por punições cruéis e usuais, incluindo biscoitos quebrados e pães encharcados. Então, diante de tantos processos, e na sua grande maioria sem fundamento, ele foi declarado litigante vexatório, que é basicamente uma pessoa que move uma ação descabida e sem fundamento. Com esse impedimento que aconteceu no ano de 1983, para ele mover qualquer processo, ele precisava de um advogado ou na presença de um juiz. Ele morreu na prisão em 19 de dezembro de 2019, aos 79 anos, no corredor da morte, aparentemente de causas naturais. A fita de tortura está agora sob posse da academia do FBI e ela é usada como ferramenta para dessensibilizar os agentes e mostrar assim a realidade da tortura e do assassinato. Gente, que caso! Eu acho que esse foi um dos casos mais pesados que eu trouxe aqui para o canal. Eu tive acesso à fita. Se vocês vasculharem a internet, vocês também vão achar, mas do fundo do meu coração, eu não aconselho. A fita está toda em inglês, obviamente, mas no site que eu achei tem descrição clara em português do que essa vítima passou. Foi tudo muito triste, eles são seres muito cruéis e ainda tiveram o privilégio de morrerem em paz, de forma natural. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi mais um vídeo do Halloween. Eu quero convidar você a acessarem nossas playlists que ficam aqui embaixo e maratonarem. É muito importante vocês comentarem, curtirem e se puderem compartilhar com um amigo também. E muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!